Por que você se importa tanto com a opinião alheia? Sinto o peso invisível de cada olhar pousado em você, como se houvesse um dedo apontando sem voz, uma balança silenciosa que pesa cada gesto. Essa angústia sussurra no peito, lateja no corpo, marca o ritmo do seu coração, mesmo quando ninguém fala. É sentir o próprio respirar, preso por correntes que não se veem, mas que você sente a cada passo que hesita. Você se torna refém de um tribunal mudo, julgando-se por padrões que não são seus, mas que se tornaram lei interior. E assim, você carrega um fardo que não pertence ao seu peito, um fardo feito de ecos alheios. Sêneca nos oferece a imagem de uma mente escravizada às opiniões externas, correntes que mantêm você prisioneiro de julgamentos que nunca escreveu. Cada opinião é como um grilhão invisível, apertando lentamente, transformando seu ser em refém de expectativas alheias. Imagine por um momento que essas correntes se dissolvem quando você percebe que elas existem apenas na sua aceitação, quando deixa de abrir a porta da sua mente para vozes que não edificam sua alma, pois você, acima de tudo, é guardião do seu próprio mundo interior. Epicteto sussurra através dos séculos: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Esse poder das opiniões alheias ganha vida apenas quando você as insere em seu coração. Você as alimenta com cada preocupação, cada segunda olhada, cada e se que ecoa na sua mente. E é nesse ponto que reside a chave. Reconhecer que sem sua permissão interna, nenhuma opinião externa encontra morada. Portanto, pergunte-se: quanto do seu tempo e energia você tem investido em dar voz a julgamentos que não refletem quem você é de verdade? Até que ponto você vive para si mesmo ou para o murmúrio coletivo dos olhares? Será que em meio a tantas vozes você ainda reconhece o timbre da própria verdade? Permita-se sentir o silêncio após a última palavra externa. Escute a batida do seu coração em plena liberdade. Reencontre o compasso. Afinal, libertar-se começa quando você interrompe a transmissão de um pensamento que não lhe pertence e volta, gentilmente, para dentro do seu próprio ser. 1. A ferida silenciosa da aprovação constante. O vazio se instala como um nó no peito cada vez que o silêncio toma o lugar de um sinal de aceitação. Você estende a mão ao espelho das redes sociais, aquele pequeno ícone que pode iluminar seu dia ou mergulhar você em sombras, e aguarda. E quando não chega a luz de uma curtida, sente como se o ar escorresse por um buraco invisível dentro do seu corpo. Esse vazio lateja, cresce, preenche cada espaço da sua atenção, lembrando que a ausência de aprovação dói tanto quanto um golpe direto. Em seguida, vem o ritual inconsciente de repetir gestos já desgastados, atualizar a tela, revisar a postagem, reescrever a legenda milhares de vezes, tudo na esperança de capturar um lampejo de validação. O corpo reclama descanso, mas a mente segue presa na engrenagem da expectativa. E você, sem perceber, se torna refém de uma busca incessante por pertencimento, como se um selo externo pudesse carimbar o seu valor mais profundo. É aí que surge o medo, travestido de pertencimento. Você quer se encaixar, deseja ser visto, quer sentir a segurança de um afeto que venha de fora, mas na verdade, esse afeto procura injetar em você um padrão que não é seu. Cada gesto de autopromoção se transforma numa armadilha relacional, pois quanto mais você se molda ao outro, menos contato tem com a sua própria essência. E assim, essa busca simultaneamente une e afasta, aproxima e empurra para longe. Imagine tentar encher um balde cheio de furos com elogios que escorregam pelos vazios, sem nunca acumular. Cada ótimo trabalho que chega é um remendo temporário numa estrutura que se desfaz novamente no instante seguinte. Você busca aplaudir seu próprio valor a partir do reflexo das palmas alheias, mas esse som nunca é suficiente para tapar as rachaduras interiores. A cada novo furo, você sente a urgência de mais e mais elogios, preso num ciclo em que o próprio reconhecimento deixa de ser interno. E então,
A ferida silenciosa se aprofunda quando esse ritual de busca por aprovação se torna automático. Acordar e lembrar primeiro dos comentários. Dormir pensando nos números que faltaram. A alma adulta se comporta como uma criança que só dorme quando recebe o selo do outro. E nessa solidão comprimida, você percebe o absurdo de depender do eco de vozes externas para afirmar sua presença no mundo. Mas existe um momento de clareza quando essa dor deixa de ser apenas um vento frio soprando na escuridão. É quando você identifica que esse buraco não foi cavado por ninguém além de você mesmo, ao entregar o poder da sua alegria ao julgamento coletivo. Reconhecer que cada gesto automático de busca por aprovação é um convite para voltar a olhar para dentro. E assim, pela primeira vez, a dor começa a se tornar um guia, revelando a porta que leva de volta a sua própria dignidade. 2. As correntes invisíveis da validação externa. Existe um momento em que o julgamento alheio deixa de ser janela e se torna muralha, espessa, silenciosa, porém esmagadora. Cada olhar que imagina você exposto, cada suspiro de desaprovação não dito, constrói tijolo sobre tijolo dentro da sua mente, erguendo uma fortaleza que prende seus desejos mais autênticos. Você passa a ouvir dentro de si a sentença não pronunciada. Se ele não gostou, eu não sirvo. E então, a voz que deveria ser sua torna-se um eco distante, aprisionada sob o peso do olhar coletivo. Sêneca nos recorda que a verdadeira liberdade nasce quando deixamos de conceder autoridade a quem observa. No entanto, na prática cotidiana, é raro notar o momento exato em que essa permissão foi concedida. Você acorda já sentindo o puxão das cordas invisíveis, aquele incômodo no estômago antes mesmo de verificar as notificações. A escolha de entregar poder a uma opinião externa acontece em frações de segundo, bruscas como o estalo de uma corrente se fechando. E, numa sucessão de gestos quase imperceptíveis, você transforma cada crítica potencial em lei interna, regulando cada passo com medo de desagradar. O efeito é devastador, uma vigilância constante, sem tréguas. Você ensaia sorrisos, ensaia palavras, ensaia silêncios, tudo num esforço de corresponder a um padrão que se desloca conforme a maré das impressões, e quando a maré recua, deixa exposta a areia fofa da sua insegurança. Cada aprovação externa se torna um cofre que você tenta abrir, mas cujas chaves são forjadas por expectativas que nem sempre conhece. O risco de não corresponder àquelas expectativas cria um campo magnético de ansiedade, uma corrente gravitacional que o puxa de volta ao centro do que é aceito, do que é elogiado, do que é validado. No entanto, essa mesma corrente carrega o fragmento de luz que revela a sua armadilha. Ao observar-se agindo para agradar, você identifica o ponto exato em que sua vontade se curva ante a vontade alheia. Esse reconhecimento surge muitas vezes como um choque, o fraco calor de indignação que queima quando você percebe ter sacrificado um pedaço de si em troca de um gesto de aprovação. É aí que o estoicismo levanta sua tocha, mostrando que o que nos prende não são as circunstâncias externas, mas o modo como escolhemos reagir a elas. Sem perceber, você pode cair no caminho da autossabotagem emocional. A cada nota de aprovação externa perdida, a cada silêncio após a busca de um gesto de estima, você se convence de que falhou consigo mesmo e, num ciclo quase ritualístico, busca uma nova tentativa de reconquista, como se tentasse resgatar sua própria imagem fragmentada a partir do reflexo nos olhos de outro. Esse ciclo corrói a dignidade, minando a confiança de que você pode existir íntegro, além das luzes e sombras projetadas por quem observa. Mas existe, nesses encontros escuros, um fio tênue de escolha. A cada impulso de ceder às correntes da validação externa, surge a oportunidade de perceber que o único voto que realmente importa é o que você confere a si mesmo. Sem uma ordem explícita, sem a sensação de dever ou obrigação, apenas o silêncio interno que questiona: quem decide o valor que me define? E na dúvida profunda, encontra-se a fresta por onde a liberdade começa a brilhar. A partir desse lampejo, torna-se possível sentir a leveza suave de um mundo onde o peso do olhar externo
perde a força. Cada decisão volta a brotar do solo fértil da sua própria convicção. E assim, passo a passo, você caminha para fora da muralha erguida por opiniões alheias, reencontrando a amplidão do espaço interno, onde mora a sua verdade. 3. O ciclo de autossabotagem emocional. Há um movimento sutil que começa no silêncio do seu desejo por confirmação e se torna um loop implacável. Você pede um gesto de aprovação, recebe apenas migalhas de atenção e se sente indigno, então pede de novo. Esse ciclo gira dentro de você como um rio que corre em círculo, erosionando a margem da sua autoestima. Cada migalha de validação age como um breve remédio, aliviando momentaneamente a dor, mas logo se dissipa, deixando exposto o terreno rachado seu valor próprio. E no ritmo repetido desse vai e vem, você se encontra cada vez mais dependente de um retorno que nunca satisfaz plenamente. Existe um erro invisível em quem tenta ser sempre forte. Na ânsia de mostrar controle, você se priva de admitir a própria vulnerabilidade. A fachada do indivíduo inabalável é sustentada pelo esforço de esconder o medo de rejeição, como se demonstrar fraqueza fosse uma confissão de derrota. Mas ao reprimir o banco de emoções que pulsa dentro de si, você acaba cedendo ainda mais espaço ao outro, pois o silêncio interno cresce e se alimenta do que foi negado. É uma armadilha cruel. Quanto mais você se esquiva de olhar para a própria dor, mais ela encontra brechas para crescer e ditar seus movimentos. É como dançar num palco minúsculo, iluminado por holofotes que nunca se apagam. O coração acelera, as mãos suam e cada passo parece coreografado para agradar uma plateia invisível. Você sente a pressão de interpretar um papel que não escreveu. E, quando falha, a frustração ecoa como um tambor ruidoso no interior do seu peito. Essa dança compulsiva de autossabotagem não apenas consome suas forcas, mas também lhe rouba a liberdade de escolher novos passos, de improvisar, de sentir a música sem medo de julgamento. Quantas vezes você se permitiu esquecer quem é apenas para ser visto? Em cada gesto de busca incessante por aprovação, você se afasta um pouco mais de si mesmo. E, nesse desencontro, nasce um vazio percorrido por dúvida. Será que existo além do eco das vozes alheias? Porém, é nesse mesmo ciclo que se esconde o convite para quebrar a roda. Ao observar com compaixão a sua própria condição, você descobre que o primeiro gesto de genuína força é dar atenção ao próprio coração. A autoconsciência lança um novo olhar sobre a dinâmica dolorosa e, no encontro com sua fragilidade, você encontra o ponto de partida para construir uma liberdade que não dependa de aplausos externos. 4. A ruptura interna. Quando o espelho dos outros se quebra. Chega um instante em que a máscara que você veste diariamente não apenas cai, mas se parte em milhões de fragmentos afiados. A exaustão emocional se instala como uma névoa densa que impede o ar de chegar aos pulmões. Você percebe que já não consegue sustentar o sorriso, porque cada músculo do rosto está cansado de representar um eu que não existe. É nesse silêncio das cordas rompidas que surge a fissura. O espelho coletivo quebra e revela o vazio que ficou para trás. Havia uma mulher que, num segundo sem curtida, sentiu os pés falharem. Aquele breve instante de ausência expôs o quanto seu humor dependia de um sinal externo. Ela parou de falar de número de seguidores, começou a sentir o próprio pulso batendo no pulso do peito e pela primeira vez escutou uma voz interna pedindo atenção. Esse instante de descompasso foi o estalo que sugeriu a volta ao próprio coração, um convite para olhar de frente o que antes era evitado. Quando o mundo externo se silencia, seja pelo silêncio de um ambiente livre de notificações, seja pelo simples olhar que não chega a você, sobra o eco interno, som puro da sua respiração. Esse eco pode ser assustador, pois traz à tona pensamentos que estavam soterrados pela correria da aprovação. Ainda assim, nele está a porta para a autoconsciência. O vazio revela o que precisa ser preenchido de dentro, não de fora. Nesse momento, o estoicismo oferece um farol suave. Ele aponta que, embora a dor da quebra seja intensa, ela abre o caminho para reencontrar a própria dignidade. A sombra projetada pela obrigação de corresponder desaparece, e a única voz que merece atenção é a que nasce do seu centro. É ali, na serenidade do coração exposto, que se reacende a ligação com sua verdade original,
aquela que jamais deveria ter sido sacrificada em troca de um reflexo alheio. 5. O reencontro com a dignidade estoica. Há uma luz tênue que surge quando você percebe que sua virtude não depende de aplausos externos. Essa dignidade, segundo os estoicos, é como um farol erguido em meio a um mar revolto, íntegro e firme, mesmo quando as águas batem com força. Você sente o coração aquietar, como se cada batida retornasse ao seu ritmo natural, livre de pulsares externos, impostos por vozes alheias. É nessa leveza que percebe que o valor mais profundo brota do cultivo interno, não de reflexos que se partem ao menor sopro de vento. No corpo, a respiração ganha profundidade. Cada inspiração traz o convite para ancorar-se no presente. Cada expiração libera uma tensão presa em nós há tanto tempo. A neurociência emocional mostra que esse simples ato reduz a amígdala, a parte do cérebro que dispara alarmes de insegurança, permitindo que o córtex pré-frontal funcione com clareza e compaixão para consigo mesmo. Assim, ao perceber o impulso de verificar o que pensam de você, o corpo já sinaliza: aqui e agora há algo mais valioso do que qualquer curtida. Esse reencontro se dá também no silêncio das escolhas. Quando o impulso de ajustar sua voz ao tom coletivo surge, algo dentro de você reconhece: essa não é minha melodia. E sem alarde, você escuta a canção original que pulsa no peito, suave, mas irrefutável. É como erguer um farol pessoal em meio à neblina das expectativas, emitindo uma luz que não precisa ser vista para cumprir seu propósito, iluminar o seu caminho. Na prática cotidiana, isso significa redescobrir pequenos gestos de amor próprio sem peso de obrigação, saborear um café em companhia dos próprios pensamentos, escrever uma frase que só faça sentido para você, manter o olhar fixo no horizonte sem buscar confirmação. Cada ato se torna um lembrete de que a verdadeira aprovação mora na necessidade de honrar seu próprio coração, e não na contagem de vozes que ressoam ao seu redor. E no ápice dessa jornada, você percebe que autocontrole não é frieza, mas cuidado com seu próprio coração. A rigidez dá lugar a um abraço compassivo consigo mesmo. A disciplina surge como uma forma de respeito interno, não como punição. Nesse lugar de integridade restaurado, você descobre a liberdade suave de existir além das correntes, erguendo-se com a certeza de que nenhum olhar externo pode roubar a dignidade do que vive em silêncio dentro de você, reconstruindo sua bússola interior. Sêneca nos lembra que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Essas palavras ecoam no silêncio restaurado do seu coração, revelando que, sem um norte definido internamente, qualquer brisa de aprovação externa pode desviar sua rota. Ao retomar as rédeas da própria mente, você define seu rumo sem depender das correntes variáveis das opiniões alheias. Cada pensamento ganha o peso de uma vela acesa no seu íntimo, guiando passos que têm propósito, não apenas resistência ao acaso ou ao julgamento. Marco Aurélio sussurra que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Essa distinção é o portal da responsabilidade silenciosa. Reconhecer que, embora não controle as circunstâncias, escolhe sempre o tom da sua própria reação. É nela, nesse espaço de escolha consciente, onde se eleva a liberdade suave, onde a opinião alheia perde a chave da sua prisão interior. E agora, quando a voz do mundo silenciasse, que verdade você revelaria sobre si mesmo?